Olá, eu sou o professor Adailton de Almeida e aqui estamos uma vez mais com o nosso diálogo teológico. E hoje queremos falar de um tema muito importante. Eu tenho recebido cartas e encontro pessoas na faculdade ou na igreja e que me perguntam sobre um tema muito importante e muito polêmico também, que é sobre a triunidade, ou seja, sobre a composição do ser humano, espírito, alma e corpo. Geralmente a questão é, existe um segmento teológico que crê que o homem, crê na dicotomia do homem, ou seja, que ele é espírito e corpo, ou alma e corpo. E o que queremos discutir ou debater neste diálogo teológico é sobre a realidade da triunidade do homem. Nós partimos do pressuposto de que o homem é triuno. Ou seja, há muitos que pensam que o homem é só matéria e intelecto. Existem aqueles que afirmam que o homem é apenas corpo e espírito. Então, nós sabemos que esta e muitas outras opiniões abundam bastante mesmo nos livros de teologia, filosofia, na opinião pública, mas a Bíblia Sagrada, ela claramente apresenta o homem como composto de três partes diferentes entre si: espírito, alma e corpo. Partindo desse pressuposto, nós vamos à Santa Bíblia, a palavra de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, o apóstolo São Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 42, ele diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas." Então, aí nós vemos, inicialmente, que a Bíblia apresenta o homem como composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Se nós tivéssemos que definir essas 3 partes de uma forma primária, nós poderíamos dizer que o espírito é o dom de ter conhecimento de Deus e ter comunhão com Ele. É a parte de Deus no homem. A alma, nós dizemos que é o conjunto de faculdades vivificantes e que tem conhecimento de si mesmo. Enquanto que o corpo é a parte física do homem, que tem o conhecimento do mundo através dos sentidos, ou seja, ele é a morada do espírito e da alma. Ele é a casa do espírito e da alma. Alguém diz que ele é a bainha do espírito e da alma. Vamos falar sobre o espírito. O espírito não é corpo nem alma. Nós publicamos alguma coisa alguns anos atrás, nos anos 80 aproximadamente, apresentando em gráficos espírito, alma e corpo. Porque quando analisamos a palavra espírito, que vem do grego pneuma e do hebraico ruach, vemos que representa a parte ou a substância espiritual do homem. Por isso que nós dizemos que o espírito é o dom de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. E sendo uma substância espiritual, não tem carne nem osso. Quando nós lemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24 e no versículo 39, o próprio Jesus, ele disse: "Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho." Então, nós vemos que espírito
é uma parte imaterial no ser humano. Também dizemos que o espírito é encontrado unicamente no homem. Os animais não possuem espírito. Quando abordarmos o tema da alma, vamos voltar a tocar na questão dos animais. Nós sabemos que existe uma doutrina que consideramos herética, cujo ensino dará a entender que o espírito tem a capacidade de ser dividido em partes. E os que defendem essa doutrina, eles têm a opinião que o espírito se compõe de partículas, como partículas celulares, e que cada parte do corpo humano contém uma dessas partículas do espírito. Alguns se dizem basear na epístola do apóstolo São Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Mas se olharmos o texto original grego, vamos ver que Paulo fala de um corpo espiritual, mas não tem qualquer relação com o que afirma essas pessoas. Ainda que o original grego fala de um soma pneumático, ou seja, corpo espiritual ou corpo espírito, esta cita bíblica é uma referência à pessoa redimida e salva depois da ressurreição. Ele compara esse corpo com aquele corpo que Cristo tinha depois de ressuscitado, esse soma pneumático. Assim que há uma diferença entre alma e espírito. E, inclusive, as palavras que traduzem alma, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são totalmente diferentes. A palavra que traduz alma no Antigo Testamento é nafesh, ou defesh, e equivale à mesma que traduz alma no Novo Testamento, que é psique. Esta distinção pode ser vista nas traduções da palavra espírito, pois a palavra que traduz espírito no Antigo Testamento, ruach, é equivalente à mesma no Novo Testamento, que é pneuma, ou pneuma, como alguns pronunciam, que é traduzido como vento, ar, mas que significa espírito. Então, nós vamos ver, analisando a Bíblia, que em muitas oportunidades vamos encontrar esse mesmo termo significando Espírito de Deus, como em Mateus capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus, o ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. Também em Mateus capítulo 3, versículo 16. Em outras oportunidades, vai significar o Espírito do homem, como o texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Aí vem a pergunta, e por que há tanta confusão entre identificar o que é o espírito e o que é a alma do homem? Quero dizer que, por serem as partes espirituais do homem, muitas passagens da Bíblia mencionam alma e espírito indistintamente. E essa divisão é vista no próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que, como homem, ele era composto de espírito, alma e corpo. Vejamos alguns textos que ilustram esta verdade. Mateus, capítulo 27, versículo 50. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Mostra que Jesus tinha espírito. Em Lucas, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Também fala que Jesus tinha alma. Mateus, no capítulo 1, versículo 21, vamos encontrar que Jesus tem um corpo. O próprio Evangelho de São João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Disso nós não temos nenhuma dúvida, da triunidade, ou seja, da composição de Jesus como alguém que possui espírito, alma e corpo. Agora, quando tratamos do ser humano, do homem, não mais tratando de Jesus, nós vemos que ele possui uma coisa muito importante que até me assusta, que alguns teólogos
evangélicos neguem esta existência. O homem possui a vontade livre, o livre-arbítrio. E desse livre-arbítrio, o homem pode, sem nenhuma intervenção externa, decidir sobre o que deve ou o que não deve fazer. Assim nós dizemos que o livre-arbítrio, que é negado por alguns teólogos, uma grande corrente teológica, nega a existência do livre-arbítrio. Inclusive um teólogo, amigo meu, há alguns anos ele me obsequiou com um exemplar do seu livro, intitulado O Falso Livre-Arbítrio. Claro que nós não concordamos com isso. Nós dizemos que o livre-arbítrio é um princípio ativo da atividade livre, capaz de escolher por si mesmo os diferentes bens que a razão lhe propõe. Enquanto que o homem tem esse corpo que é perecível, ele tem uma parte que é imortal. Essa talvez seja a base que parte alguns de que esse corpo perecível não pode decidir sobre essa parte imortal. Mas nós veremos que as decisões aparentemente do corpo perecível é tomada por uma parte imortal, que é a sua alma. Assim que, voltando a tratar o tema do espírito, nós dizemos que o espírito do homem se originou do sopro de Deus. A Bíblia diz: fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Assim que o espírito é o sopro de Deus no homem. Aquele boneco criado no jardim do Éden não tinha vida. Porém, diz a Bíblia que Deus se aproxima e sopra nele. Esse sopro, esse ar, esse vento, esse alento é o que nós chamamos de espírito. Assim que o espírito é uma parte de Deus no homem, que torna possível esta comunhão do homem com Deus. Sendo o espírito uma parte no homem, originado de Deus, o destino do espírito é incontestável. Com relação ao seu destino, a Bíblia diz claramente que em qualquer circunstância, o espírito do homem retorna a Deus, mesmo em se tratando de uma pessoa inconversa. Ele retorna a Deus. Por isso que quando discutimos a questão do espírito, que é a parte de Deus no homem, que é a parte no homem onde ocorre o testemunho do Espírito Santo. Se voltarmos ao Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 7, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e em seus narizes colocou o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó, em relação ao corpo, volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No livro de Atos, no capítulo 7, versículo 59, quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia disse: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Mateus capítulo 10, versículo 27, já é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que diz: e não temais os que matam o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Assim que o Espírito é essa parte de Deus no homem. Nós dizemos que o Espírito é essa parte no homem que não peca, porque é uma parte de Deus. E nós veremos que quando São Paulo escreve em uma das suas epístolas, ele disse em relação ao Espírito de Deus, disse que o seu Espírito testifica com o meu Espírito, ou com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Ou seja,
O testemunho do Espírito Santo ocorre no espírito do homem. E esse testemunho do Espírito Santo, que nós aceitamos em nossas vidas, fazendo uso do livre-arbítrio, ocorre justamente no espírito do homem. Isso é muito importante. Assim que espírito, alma e corpo são três partes distintas no ser humano. Vamos falar sobre a alma. A alma, como é que a alma vive? Se existe indistintamente, diferente do espírito. Nós dizemos que a alma vive a sua vida natural através dos instintos. E o que são instintos? Nós, lá na faculdade, enquanto dávamos aulas de antropologia, uma aluna nos perguntou sobre os impulsos, sobre os instintos. E ela cria que esses instintos estavam vinculados diretamente ao espírito do homem. E nós explicamos justamente o que nós vamos dizer aqui. Que essa vida natural da alma está atrelada diretamente aos instintos. E vem a pergunta: o que são os instintos? Os instintos são impulsos congênitos, implantados no interior da criatura, a fim de lhe permitir exercer instintivamente tudo o que é necessário para originar e preservar a vida natural. Em outras palavras, nós podemos dizer que são dons naturais, sem os quais a vida seria impossível. Inclusive, o registro destes instintos se encontra nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. E vamos falar sobre eles. O primeiro instinto que nós encontramos que a Bíblia nos menciona em relação ao ser humano é o instinto de autopreservação. Aquele que nos adverte do perigo. Esse instinto está explícito na disposição e no aviso de Deus ao homem que fora criado. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e os versículos 16 e 17, diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando algo está ocupando o centro de nossa vida, nós não temos esse domínio sobre a nossa vontade, porque a porta do livre-arbítrio estará ocupada. Aí entra em jogo o quê? O instinto de autopreservação. Mas existe um segundo instinto, que é o de possuir, ou seja, é o aquisitivo. Esse instinto nos leva a adquirir suprimento para a nossa sobrevivência. Ninguém tem que dizer que eu necessito buscar, adquirir os bens ou o alimento para a minha sobrevivência. Há um instinto natural implantado em mim. E esse instinto aparece justamente no ato de Adão ter recebido da mão de Deus o jardim do Éden. No livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 15 diz: E tomou o Senhor Deus ao homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o ato de lavrar, de trabalhar para produzir o seu alimento, foi originado do próprio Deus. Esse é o segundo instinto. O terceiro instinto é o de alimentar-se, ou seja, o impulso de satisfazer o apetite natural. Esse instinto é claramente percebido no livro de Gênesis, no capítulo 1, e os versículos 29 e o versículo 30, que diz: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente,
toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Esse é o terceiro instinto. O quarto instinto é o instinto de domínio, de reprodução. Esse instinto, ele permite a continuação da espécie da raça humana. Esse instinto de domínio pode ser visualizado no mandamento de Deus, em Gênesis capítulo 1 e versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, esse domínio do homem é uma coisa que é natural, o homem dominar os animais que existem sobre a terra. Esse estilo de domínio foi dado pelo próprio Deus ao homem, como vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28. O quinto e último instinto é o de conduzir ou exercer. Esse instinto é visto também no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, que nós acabamos de ler. Portanto, nós vemos que a alma recebe as suas impressões através dos instintos. E interessante que a alma não apenas recebe impressões, ela também transmite ou se comunica. E essa comunicação são transmitidas através das 5 portas de comunicação da alma, que são as seguintes. As portas ou meio de comunicação da alma são os meios ou caminho ou a janela que a alma tem para comunicar-se com o mundo externo. E ela o faz através do corpo. Nós temos 5 portas de comunicação da alma. Primeiro, encontramos a consciência. É a função pela qual nós, os seres humanos, conhecemos a nossa vida interior. É o poder de conhecer-se a si mesmo. Os dados da consciência são pessoais ao indivíduo, logo eles são incomunicáveis. Ninguém pode penetrar na consciência alheia. É um mundo fechado onde só Deus e o seu proprietário têm acesso. Essa é a primeira porta de comunicação da alma, a consciência. A segunda porta de comunicação da alma é a imaginação. A imaginação, então, ela é a faculdade de conservar e combinar as imagens das coisas sensíveis. O objeto, então, da imaginação é tudo aquilo que é recebido pelos instintos, ou seja, cores, cheiros, som, calor, etc. Então, a imaginação se manifesta de 2 maneiras. Primeiro, nós temos a forma reprodutora, que, como o próprio nome diz, se limita a reproduzir, ou seja, evocar imagens. A imaginação tem por objetivo as imagens sensíveis. Em segundo lugar, nós temos a forma criativa da imaginação. Essa forma criativa consiste em criar imagens antigas para, com ela, criar novas imagens. Ou seja, nós dizemos que é o poder que nos permite fazer o novo com o velho. A forma criativa da imaginação. A terceira porta de comunicação da alma é a memória. A memória é o poder de preservar e evocar estados de consciências vividos anteriormente. Lembrar-nos. Geralmente a memória ela é definida como o poder de reviver o passado. Mas eu digo sempre que essa definição não pode ser considerada pelo seu valor nominal. Porque o passado, como disse a mesma palavra, não existe. É passado. E não pode reviver ou transformar em presente aquilo que já passou, se considerarmos a definição ao pé da letra. Então, quando nós dizemos que a memória
pode levar-nos a reviver o passado, é uma forma até utópica, platônica de dizer. Mas a memória é uma das portas de comunicação da alma. Em quarto lugar, nós temos a razão. A razão é a faculdade própria do homem que o diferencia dos outros seres e por meio da qual ele chega ao conhecimento do universo. Dizemos que a razão é a faculdade pela qual o ser humano chega à concepção das ideias, essas ideias universais, tais como as de unidade, de causa, de substância, etc. Em quinto lugar, nós temos a quinta e última porta de comunicação da alma, que é o afeto. O afeto, nós dizemos, que é a faculdade própria do homem, pela qual ele exterioriza seus sentimentos íntimos de amizade, bondade, carinho, amor, etc. Assim que a alma não somente recebe impressões, mas também transmite impressões por meio das suas portas ou meios de comunicação. Nós vamos voltar com a segunda parte de diálogo teológico, ainda continuando com o tema espírito, alma e corpo.